Esta atividade é realizada pelo programa Oficinas Culturais Formação para o Interior da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poieses. Teias, saberes e encantamentos. A construção de processos artístico-pedagógicos antes, durante e pós-pandemia. Este é um ciclo composto por 9 encontros que foi idealizado e organizado pelo Núcleo Atômico, um coletivo que nasceu em 2017 e reúne artistas de diversas áreas para a realização de projetos que trabalhem na intersecção de linguagens e na arte-educação. Escuta e inspiração são as palavras-chave desse ciclo de conversas. Conheceremos 6 artistas educadoras e 3 artistas educadores. Nossos convidados falarão sobre suas trajetórias, sobre seus territórios de ação, suas inspirações e suas ações no mundo online e offline. As conversas serão mediadas por Audrey Bessa, Valéria Rocha e Tadeu Renato, integrantes do Núcleo Atômico. Neste encontro, literatura, com Carlos André e Tadeu Renato. Olá, eu sou Tadeu Renato, sou artista educador e escritor, e hoje o nosso entrevistado é o também artista educador e também escritor Carlos André. O Carlos André é licenciado em Letras e pós-graduado em Revisão Textual, ambas pela Universidade 9 de Julho. Ele é artista educador na área de literatura, ele orienta oficinas e encontros em diversos espaços na cidade de São Paulo e na região do Grande ABCD. Para quem não conhece, a região do Grande ABCD é a região metropolitana de São Paulo, que inclui as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Aliás, o Carlos André é de Diadema. Desde 2020, ele realiza, junto com o poeta Marcelo Torres, o canal Chloe, no YouTube. É um espaço de entrevistas com poetas de diferentes linhas, e eu recomendo muito. Está aí no YouTube, é só acessar. Tem diversas pessoas, aliás, as pessoas se auto-entrevistam, é muito bom a escolha estética. O Carlos vai falar aqui um pouco depois do canal. E o Carlos também é poeta, tem textos publicados em fanzines, em antologias, e agora, recente, acaba de lançar o seu primeiro livro de poemas, que é o Mínima Lâmina, pela editora Córrego. Bem-vindo, Carlos, obrigado por estar aqui com a gente. Estou falando aqui com essa formalidade com você, como se a gente sempre falasse desse jeito, né? Mas, enfim, faz parte do nosso jogo. Carlos, tem uma poeta que eu gosto muito, que é, não sei nem se eu vou pronunciar certo, que é a Szymborska. Se eu não souber, depois eu arrumo algum lugar aqui do vídeo para escrever o nome dela, para vocês procurarem, que é muito legal. E essa poeta tem um dos poemas dela que ela se chama Escrevendo um Currículo, que ela vai dizer das coisas que não cabem num currículo, né, que a gente não pode colocar no currículo. Então, dessas coisas que eu já apresentei de você aqui, o que não cabe no seu currículo formal e que você gostaria de dizer sobre você? Ah, legal. Ótima abertura, Tadeu. É isso, né? A gente tem que, de repente, sair dos bastidores e adentrar a oficialidade, né? A gente estava aqui na maior ideia, né? É uma conversação, assim, gostosa de velhos conhecidos. Enfim, muito obrigado aí pelo convite, pela sessão desse espaço, que é muito precioso, né? Acho que pensar arte e educação literária, especificamente, é uma urgência, né? Das mais urgentes possíveis, e a gente não vê isso sendo pensado em lugar nenhum, praticamente. Né? Então, fico muito, muito feliz de poder, de alguma maneira, né, participar disso, né? Participar de uma raridade como essa, né? De um momento no espaço-tempo virtual aí em que essa questão será aqui, né, discutida. Eu sei falar o nome da Szymborska porque eu li o prefácio inteiro da primeira edição brasileira. E a Como tradutora... que é? Fala de novo o nome dela. Szymborska. Szymborska, é essa, gente. Procura, que é muito bom. Mas a escrita não tem nada a ver com Szymborska, né? É uma escrita do leste europeu, aquela coisa que só tem consoante, né? Não tem vogal, aí fica difícil para a gente interpretar, né? Porque para nossa língua não faz nem sentido, né? Não faz sentido, não faz sentido. Eu só sei porque eu li o prefácio inteiro da primeira edição brasileira da Companhia das Letras, e
tradutora que é polonesa, né, ou filha de poloneses, algo assim, morando no Brasil, sabendo, né, dessa dificuldade evidente, né, na pronúncia do nome da poeta, fez uma transcrição fonética no prefácio. E aí eu descobri Ah, que é Szymborska, né? Maravilhosa, eu gosto Szymborska. bastante. Mas posso estar errado também. É o que eu entendi da transcrição fonética da tradutora, né, da poeta no Brasil. Mas é uma questão super interessante assim para abrir. Eu acho que para além disso, né, do que você já falou, eu gosto sempre de me colocar como uma pessoa que se formou, né, para além da oficialidade toda, né, do academicismo reinante no Brasil, que o Oswald já atacou há quase 100 anos atrás, mas continua vigente, né? Eu acho que me formei muito pelo contato com outros autores, né, pelo diálogo livre, né, pela fruição, né, essa palavra meio também acadêmica, né, para me contradizer já Uhum. de saída, né, enfim. Mas é uma palavra que eu acho que tem todo sentido, né, é a palavra que mais se aproxima do gozo, né, numa tradução livre em português do Brasil, né, esse prazer do texto, como fala o Barthes, né? Eu me formei muito de ler as pessoas, de conversar com as pessoas, de estar com as pessoas, né? De fazer coisas perdão, com as pessoas. Né? Eu acho que a coisa que eu acrescentaria aí ao que você já falou seria isso, assim, né? A importância que teve para mim a formação enquanto artista, enquanto arte educador, estar sempre aberto para o diálogo, né? Para o contato, para a troca e para a relação com os mais diferentes tipos de pessoas imagináveis, né? De Então, idades diferentes, de gêneros diferentes, de crenças diferentes. acho que já emendando, Carlos, isso que você falou da sua formação também como leitor, né? Como o contato com outras pessoas que escrevem e tudo mais. Uma coisa que a gente tem conversado aqui no Núcleo Atômico, que é esse nosso grupo que tem pensado este projeto, é muito a palavra encantamento, no sentido de a origem da palavra encantamento é a palavra mágica, né? Aquela palavra, enfim, que encanta, que abre caminhos. E aí, pensando, você é formado em letras enquanto universidade, mas tem a formação em letras enquanto, enfim, da sua experiência de vida, né? E é um artista educador da área de literatura, da criação literária e tudo mais. E aí, eu fico pensando, você consegue me dizer, puxar lá da memória, quando foi que se deu esse encantamento para você, no sentido de quando você se encantou pela área das letras, da área da palavra? Legal. Eu acho que muitas das palavras, né, elas têm sido roubadas, né, de onde elas talvez funcionem melhor, né? Uma palavra como encantamento, por exemplo, ela foi assimilada pelo espetáculo, né, Uhum. pela sociedade do espetáculo. Eu sempre fico com receio de falar nesses termos e soar muito cabeção, né, muito acadêmico, né? Sociedade do espetáculo talvez seja legal aqui, pelo menos, né, uma linha geral assim. É um livro de um autor, né, francês, né, do século XX, o Guy Debord, que faz uma análise muito profunda, né, de como que a sociedade capitalista vai assimilando todos os valores culturais, né, disponíveis e transformando isso em produto, né? Eu acho que muitas das palavras que tiveram nascimento nesse terreno da arte, da cultura, da produção intelectual foram assimiladas pelo espetáculo, né? Uhum. Encantamento, por exemplo, é uma palavra que me incomoda um pouco por conta disso, que eu acho que é uma palavra que, pela assimilação, né, do espetáculo, se tornou muito dúbia, né? Se tornou Uhum. muito vulgarizável. Não que ela em si esteja, né, completamente vulgarizada, mas ela pode soar como uma coisa simples, que ela não é,
né? Uma coisa Exato. fácil que ela não é, né? Eu acho que trilhar, né, esse caminho do fazer artístico, da produção artística, né, para gente, né, que se profissionalizou, né, na área e tal, mas não só para gente, para quem também frui, né, voltando à fruição do fazer artístico enquanto público, enquanto apreciador, não tem nada de tão simples assim, né? E eu não quero dizer com isso que não dá para ser artista, que não dá para gostar de arte, né? Que não dá para participar desse universo, mas não dá para simplificar também, né? Não Exato. dá para achar que esse encantamento é uma coisa que você vai ver, você vai alcançar, que você vai atingir assistindo só televisão, por exemplo. Pode ser também pela televisão, mas assim, você precisa de, além da televisão, ter um aparato, né? Ter um amálgama, né? Uma estrutura, né? De afeto muito distinta do que só a televisão, por exemplo, é capaz de proporcionar. Então, a minha trajetória como artista, como educador, para ser o artista e o educador que eu sou, aí chegando finalmente, né, a sua questão, passa por isso, né? Passa por uma coragem, eu acho, de lidar com essa dificuldade que é ser artista e ser um cultor, digamos assim, não sei se essa palavra é mais adequada, das artes como um todo num país como o nosso, que é o país mais desigual do mundo, né? Isso oficialmente, né? Infelizmente, e nascido pobre. Como é que faz, né? Como que você consegue desatar esse nó, né? De querer ser artista sem que nada te ajude a sê-lo, né? Eu acho que a minha melhor resposta para a questão é essa, assim. Foi e continua sendo um ato de muita coragem. Tem que ter coragem, tem que ter culhão, senão você não vai Mas para lugar nenhum. Eu tenho... você, Diga. mas você tem um momento assim, algum momento de algum livro específico, ou algum encontro específico que fez que você falasse assim, nossa, literatura é o meu caminho. Sim, sim. Ou você consegue localizar assim, em algum lugar Sim, isso? sim. Eu já falei sobre isso em alguns outros encontros, né, de formação e de pensamento, né, artístico-pedagógico como esse daqui, né? Mas eu comecei falando desse lance da coragem porque, para mim, mesmo que eu diga outra coisa, vai acabar voltando para a mesma questão, né? Eu comecei a ler e a me encantar, né, usando com um pouco de nepotismo essa palavra, assim, né? Essa palavra é nossa, né? Essa palavra não é É, do sistema, assim, ela nos pertence, né? não, Eu não é o comecei encanto do a... produto do mercado, né? É Isso é outro tipo de nossa, encanto. é outro encanto, né? É encanto de encruzilhada, é encanto de aldeia, é outro rolê. Isso. É o encanto da dificuldade da qual eu falei, não é o encanto da facilitação, né? Eu acho que a grande diferença entre o encanto como a gente entende, enquanto artista e arte educador, é o encanto enquanto processo, enquanto dificuldade, enquanto trajeto, né? E o encanto proposto pelo espetáculo é justamente o oposto, é o da facilidade, né? É o do tudo pronto. É o encanto você Sim. ter tudo acabado sem precisar de pensar em nada, porque já está ali, é só você pagar e que já está tudo certo, né? Eu comecei, né, a assimilar esse encantamento todo quando eu ainda semi-alfabetizado, assim, descobri que no quartinho dos fundos do quintal da casa da minha avó, onde eu morava, era um quintal comprido, assim,
em que moravam vários membros da minha família, né? Várias tias, casadas, solteiras, eu acho que umas 20 pessoas morando no mesmo quintal. Tinha uma caixinha de livros, que eram livros didáticos das minhas tias mais velhas, que já tinham se formado ou estavam em séries mais avançadas e não usavam mais, né, aquele material. E eu comecei a, dia após dia, ir folhear esses livros e fiquei encantado. Eu me lembro mais ou menos de alguns textos até hoje. Tinha Memórias de um Cabo de Vassoura, do Orígenes Lessa. Eu nunca mais li esse autor na vida, senão nessa fase, né? Ainda que isso seja uma lacuna, né? Enfim, pouco elogiável, assim, né? Eu nunca mais li o Orígenes Lessa. Mas eram esses autores, né? De informação básica, né? Da literatura brasileira. Puxando muito a fundo pela memória, e eu já fiz esse exercício, como eu falei outras vezes, é o que eu me lembro de mais distante, né? Mas mesmo assim eu volto à questão da coragem, porque ninguém me levou. E era um quartinho escuro, que ninguém entrava, tinha barata, tinha rato, assim. Então, mesmo para esse primeiro gesto simbólico, né, e autorreferente, assim, né, uma coisa que eu fiz por mim mesmo, né, tive que partir desse ímpeto, né, dessa vontade de saber, né, desse desejo de outra coisa que não era o meu universo imediato, né. Minha mãe não lia, meus tios não liam, ninguém lia, né. Eu cresci perdão, cresci num bairro suburbano, né, de Diadema, né, como você falou no comecinho, tem muitas pessoas que talvez não saibam sequer onde fica. Diadema é o subúrbio do subúrbio de São Paulo, né? Depois do subúrbio de São Paulo, chega Diadema, né? Você passa pelo subúrbio de São Paulo, aí você chega em Diadema, né? A cultura do livro nunca foi um predicado, né? Em nenhum momento da minha vida. Então foi um ato sempre de, talvez mais do que coragem, porque às vezes você tem coragem e não tem essa outra coisa, né? Foi uma ousadia, né? Acho que foi um ato de ousadia, que eu ao mesmo tempo não sei descrever por quê ou como, simplesmente aconteceu assim. E aí depois dessa caixinha mágica, né? A coisa desembestou e não parou nunca mais. Eu me lembrei agora, você contando da Caixinha Mágica, daquele filme que é um filme biografia sobre o Charlie Chaplin. Não sei se você já viu esse filme. Já. Em que ele vai contar como ele criou o personagem Carlitos, e ele fala, fala pro repórter, ele fala, foi mágico. Aí ele mostra ele entrando no camarim, No e as coisas estúdio, vêm ali no voando. camarim, isso. E as coisas vêm voando e tal, e o cara fala assim, foi assim mesmo? Ele, não. E ele começa a contar o trabalho, que foi de fato descobrir no camarim, né? Também, da coragem, eu também tive que caçar aquilo para que aquilo fizesse o encanto, né? Como você colocou, né? Não foi mágico neste lugar, né? E, Carlos, aí você, depois, a partir deste momento que você descobre ali a leitura, a palavra nesses livros no escuro, no quartinho das baratas, como foi a partir daí o seu processo formativo como leitor, ainda como estudante? Como foi isso? Legal. Isso teve desdobramentos na sua vida como estudante na escola? Como foi? Legal. Eu me alfabetizei na primeira série, né? Eu cheguei à escola semi-alfabetizado, né? Como eu havia dito, por conta de umas dicas da minha mãe, mas que não tinha esse tempo de estar ali junto comigo, né? De, enfim, acompanhar e se dedicar, né? Ela confiou a minha alfabetização à escola, né? Mas eu me alfabetizei muito antes dos meus coleguinhas, né? Da mesma série. E quando eu estava na primeira série ainda, a professora pediu uma redação, mas como um exercício para a sala inteira, né? Para toda a turma. E eu fiz uma redação extraordinária. E a professora, quando pediu meu caderno para dar vista, ela estava dando vista para os alunos, e nem estava lendo coisa alguma.
Ela percebeu pelo tamanho do texto que ali já tinha alguma coisa diferente. Quando ela leu, ela me puxou pela mão sem falar nada. Eu pensei que ela tinha ficado brava. Olha que coisa maluca essa história. E ela me tirou da sala sem falar nada. E eu pensei que ela ia me levar para a diretoria. Eu estava quase chorando, assim, já. Porque... Não sei e nem ela o que eu fiz, começou... né? uma coisa maluca, assim. Ela começou a bater na porta das outras professoras e a mostrar o meu texto. Eu acho que das dádivas que eu recebi de leitura, né? Porque quando você escreve, quando você se torna um autor, uma das grandes dádivas, ou a maior, talvez, num país como o nosso, é ser lido. Né? E ser bem lido. Eu comento isso sempre. É muito mais difícil você ser lido do que todo o resto. Do que você virar escritor, do que você produzir o texto, do que você publicar. A parte mais difícil é você ser bem lido. Assim. Nossa, É sim. muito difícil. Você sabe disso, né, Tadeu? Você sabe Sim, muito bem. é difícil. É muito difícil ser lido. E foi uma dádiva, assim, porque era o meu primeiro texto da vida e eu já fui muito bem lido de cara. E essa professora me pegou e saiu batendo de sala em sala, mostrando, olha o que esse menino fez, olha o que esse menino fez. Aí eu fui no processo físico mesmo da coisa, sabe? De caminhar, de perceber ela me mostrando para as outras professoras que alguma coisa ali tinha acontecido com a minha vida, né? Alguma coisa ali tinha se desdobrado numa outra que eu não sabia ainda o que poderia ser. E uma dessas professoras que a minha professora, né, convocou para ver ali o fenômeno de 7 anos de idade, né? Me deu um livro de presente na hora. Ela estava com esse livro ali, isso eu já não me lembro, né? E a minha professora, para me incentivar, mas depois eu fiquei morrendo de raiva disso, ela pediu para eu ler e fazer um resumo. E era um livro que para a época... E eu tenho esse livro, a mesma edição, até hoje em casa. É o único livro que sobreviveu a 30 anos da minha vida e todas as coisas pelas quais eu passei. Eu tenho o mesmo livro até hoje, a mesma edição. Que livro é esse? Chamava um Dono para Buscar Pé, da Giselda Laporta Nicoleles. É uma autora infanto-juvenil que nos anos 80 fez muito sucesso aqui no Brasil. Sim. E eu passei, eu não me lembro agora, mas acredito que uns 4, 5 meses, assim, mergulhado na leitura e no resumo desse livro. Mas eu adorei o processo. Eu fiquei com raiva porque eu me senti meio obrigado a fazer, por um lado. Né? Mas foi um processo de formação assim, extraordinário, né? Eu sou muito grato à professora Beth. Sei lá se nessa rede maluca aí virtual ela, quem sabe, cruze por esse vídeo, né? Depois de 30 anos. Mas sou Esperando muito que grato. chegue na professora Beth, ou nas pessoas que conheceram a professora Beth. De que escola? Tomara, Como chamava né? a escola? A escola chamava Orígenes Lessa também, exato. Aí, ó. O mesmo autor. Não, Eu a acho vida que é está na cheia de hora de você voltar a ler Origines Lessa, Carlos. Orígenes Lessa, exato. Ótima conversa por conta disso só, né? De perceber a Acho importância que desse tá, autor, né? acho que tá na hora. Eu voltei a essa escola como professor o ano retrasado. Que é uma outra Uau! história. Voltei como professor. Mas, enfim, aí voltando à sua questão, né? Depois de mais uma digressão típica do Carlos André, Tá tudo certo, estamos as fluindo coisas aqui. foram acontecendo assim, elas foram acontecendo um tanto a minha revelia, né? Um tanto sem eu saber o que lia, mas com muita vontade de ler e de escrever sempre, de maneira muito espontânea, sem qualquer tipo de referência exterior, né? Eu me lembro bem que eu escolhi os livros pela capa, né? Ou pela contracapa, né? Onde tinha ali sempre uma sinopse e tal, e assim foi. Eu fui ter um pouco de noção mais clara, né, sobre história da literatura, né, o cânone universal, quando eu já estava com, acho que 17, 18 anos.
eu comecei a participar de um projeto chamado Círculos de Leitura, né, de um instituto aí bastante famoso em São Paulo, que chegou até Diadema, né, e começou a gestar uma série de encontros em espaços públicos da cidade. Eu cheguei num desses encontros na Biblioteca Municipal aqui de Diadema, e aí foi quando eu percebi que existia, muito entre aspas aqui, uma classificação da leitura, né? Uma classificação da história da Uhum. literatura, né? Uma narrativa, né, histórica que determinava ali em linhas gerais o que era o clássico, o que era, né, o vulgar também, o que era o imprescindível, né, o que a gente chama, né, mais tecnicamente aqui para quem é da área da literatura, a literatura de formação, né? E aí eu mergulhei na Uhum. literatura de formação mais ou menos nessa idade, com 17, 18 anos. Aí eu li tudo, né, cara? Li tudo. Li os italianos, os alemães, os tchecos, os brasileiros, os ingleses, e não parei mais, né? Daí foi ladeira acima. Ladeira acima. Para, né, modificar um Eu, pouco. eu fiquei pensando aqui na Nada. dona Beth, né? Beth, a professora? Beth, isso, a Beth Afonso, Beth Afonso. Fiquei pensando, ó, Beth Afonso, nome e sobrenome, isso é importante. Fiquei Isso, pensando aqui de você lembrar dela ainda, né? E esses dias atrás, aqui em casa, estávamos conversando justamente sobre isso. A gente começou a falar aleatoriamente, não sei porquê, sobre as memórias de escola. E eu sou muito desmemoriado, assim. Tem professores que eu não lembro, tem colegas de uhum, turma que eu não me lembro. Eu não era um aluno tão. uhum, Eu não era um aluno bagunceiro nem nada, mas eu também não era um nerd, eu era um aluno que estava lá, assim, eu não era tão participativo da vida escolar e tudo mais, embora eu morasse na escola, né? Minha mãe e meu pai eram zeladores da escola, e olha, mesmo assim eu não participava uhum, do cotidiano escolar, assim, eu tinha uhum, uma questão ali. Mas aí a gente começou a lembrar, e todas as lembranças que eu tinha eram de raiva, de professores que me deixaram com raiva, por algum uhum. motivo. Mas aí eu lembrei de uma professora que na oitava série, que hoje seria o sétimo ano, é isso? Não, hoje seria o Oitava, nono ano, né? é o nono ano, É, nono ano. hoje é o nono ano. Uma professora da oitava série, ela, no primeiro dia de aula, ela deu uma atividade que era, ela pediu um caderno como material de aula, né? Além do caderno que a gente usaria na matéria, um outro caderno. E a atividade era, daqui até o final do ano, cada um de vocês vai escrever um livro sobre o que quiser. Pode ser um livro de receita, memória da Ai, que família, lindo, que poemas, lindo, que pensamentos, o que lindo. quiser. E eu super tímido, fui até a professora, na época passava uma novela, agora eu entrego a idade, né? Chamada A Próxima Vítima, que era uma novela policial. Tava todo mundo viciado nessa novela, e eu cheguei para ela e falei assim: eu posso escrever uma história policial? Eu nunca tinha lido uma história policial na minha vida, cara. Que Ela legal. falou assim: nossa, mas como seria a história? E eu contei para ela e ela: nossa, é muito incrível. Me traz cada vez que você escrever um capítulo para eu ler. E eu lembro, Olha, que ó, eu massa. lembro do nome dela, é a Dona Nilce, lembro dessa professora. E Uhum, é curioso, e aí a gente ficou conversando sobre isso aqui em casa e pensando como é importante, principalmente nesses primeiros anos assim da nossa vida uhum, escolar, como é uhum, fundamental, né, esse encontro com a Dona Beth, né, que vem e te mostra que aquilo é legal que você está uhum. fazendo, né, te apresenta Isso, o livro, né? Isso uhum, é muito incrível mesmo. uhum, E que vai se desdobrar também em você como educador, né? Aliás, uhum. como você se apresenta? Assim, eu sou poeta e professor, poeta e artista educador, artista orientador, que você é? Nossa, essa questão é super, super complicada, sempre. Esse É, conceito é um. é muito difícil, mas eu acho que ele é mais difícil para a gente que é artista da palavra do que para os outros artistas, né, que lidam com outras materialidades, outros conceitos, enfim. E eu falo muito isso em oficina, né? Que antes de qualquer coisa, o autor no Brasil, de maneira geral, eu percebo isso com nada menos de 15 anos de arte e educação, né? Ele precisa de se reconhecer como autor antes dos outros, né?
o fazerem, né? O reconhecerem também. Quando você vai conversar com ator, né? O ator se apresenta como ator. Eu sou ator, faço peça, né? Estou em tal companhia. Quando você vai conversar com bailarino, é a mesma coisa, né? Eu sou bailarino, estou fazendo tal curso, tal formação e tal, passei por determinados processos, e assim por diante. O autor, no Brasil, né, o autor de literatura, ele não tem esse respaldo, né, de nenhuma instância exterior a si mesmo. É porque você não tem cursos de formação de poeta. Você não tem coletivos, né? Ou não tinha, pelo menos, até muito pouco tempo atrás, de escritores. Né? Sim. O exercício da escrita, de maneira geral, claro, volto a dizer, né, salvo algumas exceções muito recentes, ele permanece no Brasil sendo um exercício quase que sacerdotal, né? Você entra para a igreja invisível dos escritores, e aí fica difícil você se apresentar enquanto escritor sem essa legitimação, né? Exterior, né? Sim. As pessoas se acanham de dizer que escrevem e que produzem porque não conseguem se profissionalizar de maneira nenhuma, nem né, à distância, assim, não existe meio. E acabam se apresentando como outras coisas, né? O cara é professor, mas se apresenta como atendente de telemarketing, porque é isso que faz com que ele ganhe dinheiro, né? O cara é escritor, mas sei lá, é pedreiro. Eu li ontem, eu comecei a ler as obras completas do Marcelo Ariel, que é um dos maiores poetas brasileiros vivos. É um negócio fenomenal a obra do Marcelo Ariel. E eu não sabia disso, não tinha essa informação. O Marcelo Ariel foi pedreiro a vida inteira, até se tornar oficialmente um escritor, né? Nossa. É uma coisa, né? Incrível de saber. Ele era pedreiro e pintor de parede, né? E é o Marcelo Ariel, não é um poetinha qualquer, é um dos poetas mais significativos que a gente tem. E eu demorei muito tempo para chegar à resposta dessa pergunta, mas hoje eu me apresento antes de qualquer coisa como poeta, né? Mesmo que a poesia não banque as minhas contas, eu entendi que é importante porque a própria poesia seja, né? Para que que o próprio ser poeta seja como um todo, na conjuntura em que a gente vive, que as pessoas cada vez mais se afirmem como tal, né? Eu sou poeta, mas eu ganho a vida como professor, ganho a vida como oficineiro, ganho a vida como músico, né? Que são as outras coisas que eu faço também. Mas, antes de mais nada, eu aprendi muito recentemente também, depois de pensar isso tudo, essas coisas todas. Mas é fundamental isso que você coloca, Carlos, porque eu estou pensando agora no livro na autobiografia do Oswald de Andrade. Pô, Oswald de Andrade, né? Um dos maiores escritores também do Brasil. E o livro dele se intitula Um Homem Sem Profissão. Porque escritor não é uma profissão, né? Exato. Exato. E acho que isso tem muito a ver com uma coisa que eu queria te perguntar, porque, assim, eu achei bem interessante que você falou que para você ser ator, para você ser artista, não necessariamente você precisa passar pela escola formal que te formaria como tal, né? Mas existe uma escola formal de teatro, existe uma escola formal de cinema, de artes visuais, de música. E literatura, você fala assim, existe letras, mas letras não é uma escola para formar escritores. E aí, outro dia eu vi uma discussão no Facebook, era uma discussão imensa do Facebook, num grupo sobre vagas para artistas e educadores, e uma pessoa falou assim, eu sou formado em letras e queria saber se tem possibilidades de trabalhos também nessa área como artista e educadora. E aí uma pessoa falou assim, então, você é formado em letras, logo você não é artista. E aí começou uma longa discussão se literatura era arte, mas longa mesmo, desde pessoas tacando
academicismos para dizer que não, até pessoas dizerem não, é sim. Carlos André, você que trabalha em projetos que tem várias linguagens artísticas, literatura é arte, sim, não, por quê? Eu sempre me lembro do Oscar Wilde em discussões como essas, assim, né? O Oscar Wilde, antes de responder se literatura é arte ou não, ele responde o que arte seja, né? E ele diz que arte é aquilo que não serve para coisa nenhuma, né? A arte ela não pode ser funcionalizada. Se você funcionaliza, né? Ela deixa de ser expressão artística e se torna uma outra coisa, né? À medida em que a arte não pode em si mesma ser usada para coisa nenhuma, né? É o único momento em que a gente tem legitimidade para simplesmente ser, né? Simplesmente voltando de novo à palavrinha, gozar, né? Uhum. Fruir, né? Dentro das convenções sociais todas. A única convenção social que permite que a gente não espere nada, né? Não exija nada dela, ao mesmo tempo a aprecie de alguma forma, são as artes, né? As artes de maneira geral. Quando a literatura consegue fazer isso, para mim ela é arte. Quando você lê um texto e você não sabe por quê, aí voltando de novo, outra palavra que a gente falou aqui, você se encanta, né? Você se emociona, né? Apesar de emoção ser uma outra discussão, você de alguma maneira é tomado por algo que você não esperava que fosse acontecer, né? Quando a literatura alcança essa condição, acho que ela é arte. Agora, não dá para dizer que toda literatura é arte também, né? Porque é quase que reduzir tudo o que a literatura pode ser a uma coisa só. Ela pode não ser nada também, ela pode ser propaganda, né? Ela pode ser discurso ideológico, ela pode ser instrumento de dominação, de convencimento. Ela pode ser um montão de coisas, mas dentre as coisas que a literatura ela pode ser arte também, quando ela não serve para coisa nenhuma. Quando você lê aquilo e você se satisfaz com o que ela seja, né? Não com aquilo para o qual ela serve, né? Acho que a grande literatura é aquela literatura muito entre aspas aqui, né? Inútil, aquela literatura que consegue existir como texto em si mesmo e não precisa de nada que a justifique, né? E aí, a gente pode elencar aqui 2 horas de referências a respeito, né? De autores, de livros, de tendências, de estilos, de escolas, enfim, né? Que não se preocuparam. Só para fechar, Tadeu, eu sei que eu falo para caramba, mas tem Manda ver. tem uma contradição nessa mesma fala minha, que eu sei que existe, de repente alguém sabe. Mas mesmo literaturas funcionais foram tão bem articuladas, né, na sua forma e na constituição do seu discurso, também alcançaram, mesmo dentro dessa funcionalidade, né, um grau de autonomia da própria função que se tornaram inúteis, né? Se tornaram texto pelo texto. Você pega, por exemplo, que é um autor que me vem à cabeça, dentre outros tantos possíveis, o Mayakovsky. Mayakovsky é o poeta da Revolução Russa, é o poeta da instauração do comunismo na Rússia czarista, né? É o marco simbólico dentro da literatura, né, daquele movimento que foi econômico, histórico, sociológico, geográfico, enfim. Mas dá para você ler Mayakovsky sem saber de nada disso, né? E se emocionar, se encantar, enquanto literatura, né? Então, é uma resposta que eu acho que não se pode ser dada de uma outra maneira, senão
dessa forma confusa. Acho que Resposta de... ficou confuso, sei lá. Para mim foi confuso e não foi. Eu acho que a confusão também é necessária. Acho que nem tudo. A gente está falando, afinal de contas, de arte, né? E de arte e educação. E acho que nem tudo se dá só num processo de um racionalismo lógico, né? De ideias. Acho que exato. Tem essas raízes. Sim, completamente. Tem uma música do Tom Zé, que eu vivo citando. Para quem é afinado com Tom Zé, ou desafinado, melhor dizendo, com Tom Zé, é um chavão, assim, mas para quem não conhece, né, enfim, o Tom Zé diz que eu estou te explicando para te confundir, estou te confundindo para te esclarecer. É isso, né? É isso mesmo. Algumas respostas são melhores quando confusas, né? Do que quando muito certinho. Exato. Cara, você estava falando que você foi descobrir o cânone e, enfim, todo o arcabouço histórico de autoras e autores, né? Quando você já tinha por volta de 17, 18 anos. Mais tarde você vai fazer a graduação em letras, né? Se torna professor. Você, além de orientar oficinas em projetos, você é professor da rede pública do Estado de São Paulo, né? Mas em que momento você pensou que era viável e possível e talvez até necessárias por questões suas e questões econômicas e questões existenciais, que era importante você ser um artista educador disso? Foi ao mesmo tempo que você se tornou um professor de escola formal? Como que se deu isso? Legal. Eu, na verdade, antes de letras, né, eu fiz serviço social por 2 anos e fiz cinema por 1 ano. Né? Eu sou absolutamente fissurado em cinema, né? Eu sou um cinéfilo inveterado, maníaco mesmo. Parte desses livros que estão aqui, inclusive, sei lá, pelo menos 50, 60 deles são só sobre cinema. E eu já li todos. Eu adoro cinema, sou muito fissurado em cinema. E eu não sei dizer em que momento eu percebi que ser artista, dentro, né, do meu contexto social, né, da minha história e das minhas condições financeiras, seria absolutamente impossível. Não tinha mais como, né? Eu não culpo, inclusive, só a conjuntura, né? Eu comecei a levar a arte a sério, né? E a pensar numa profissionalização de alguma maneira um pouco tarde, assim, em relação ao que eu poderia ter considerado antes, né? Eu passei sei lá, dos 14 aos 25 fazendo 500 oficinas diferentes, mas sem nunca levar essa perspectiva de profissionalização artística a sério. Quando eu comecei a pensar em ser artista de verdade, fui fazer cinema, já estava numa idade um pouco indecisiva, né? Eu precisava, a partir dali, de ganhar dinheiro, né? Eu parei de fazer cinema por conta disso, inclusive, né? Porque não tinha, eu tinha que escolher entre pagar o aluguel e continuar o curso de cinema. A arte e a educação veio muito como essa alternativa mediadora, né? Entre esses desejos, né? O desejo de continuar sendo artista e o desejo de continuar vivo, de ter grana para o mínimo, para pagar o aluguel, para comer, para fazer as coisas, né? A arte e a educação entrou dentro desse embate como uma saída, né? Como uma maneira de continuar me exercitando enquanto artista, produzindo enquanto artista e ganhando grana, já que como um artista, né, sem a educação, né, só o artista, sem o educador, eu percebi que não ia rolar mais, né, que não dava para ser, pelo menos dentro das coisas que eu tinha desenvolvido e escolhido fazer. Não dava para ser cineasta sendo pobre, né,
não dava para ser escritor aí de maneira nenhuma, né, independente de qualquer coisa, não dá para ser escritor no Brasil, foi quando e ser músico, para o tipo de música que eu faço também não tinha grandes possibilidades, né? E aí eu vi que a arte educação era um não lugar, né, no meio disso tudo, mas era um não lugar ali das pessoas estranhas como eu, né? O lar, como é que chama o filme do Tim Burton lá? O lar das crianças espetaculares, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, É algo assim, né? Enfim. Peculiares, não é? Lar das crianças peculiares. Isso. Que é. Eu vi que a arte educação era o lar das crianças peculiares. Essas crianças que aos 7 anos são puxadas pelo braço pela professora. Né? Totalmente. E aí foi onde eu consegui mediar o meu desejo. Né? Eu sempre brinco em sala de aula com isso. Quando os alunos vêm me perguntar, né? Nossa, professor, você sempre quis ser professor? Eu falo, é óbvio que não, cara. Eu queria ser um astro do rock. Era para você estar conversando comigo agora, eu em cima do palco e você como meu fã ali embaixo. Claro. Mas foi o máximo que eu consegui fazer. Mas foi isso, assim, foi essa escolha, né? Essa escolha possível. E eu falo isso, Tadeu, de verdade, sem nenhum rancor. Assim, eu não sou um artista frustrado que virou educador. Isso eu acho muito importante falar, né? Dada, né, o significado, né, do encontro que a gente está fazendo aqui. Eu não vejo a arte educação como um lugar exterior à minha produção, né? Um lugar diferente do que eu faço enquanto artista, né? Eu dei sorte também de trabalhar esses anos todos com muita autonomia, né? Com programas que me permitiram, né? Exercer dessa maneira a arte-educação, né? Mas eu não vejo nenhuma diferença entre o Carlos André arte educador e o Carlos André artista. Enquanto eu estou oficinando, né? Eu tô trabalhando com arte educação, eu estou sendo artista integralmente, né? E recebo as pessoas que vêm para os meus encontros, né? Os mais diversos possíveis. Já dei workshop, palestra, oficinas de curta, média, longa duração. Eu recebo essas pessoas também como artistas o tempo inteiro, né? Para mim é fazer arte educação, né? Eu não vejo essa diferença, né? Ao menos fora da escola. Essa escola é uma outra coisa, né? E é isso é isso que eu falei antes, né? Eu sou um poeta dando aula, eu não sou um professor oficinando, né? Sendo arte educador. Eu sou um poeta que dá aula para sobreviver, né? E na arte educação consegue exercer, né, a sua poética integralmente como um todo. Então eu falo de arte educação assim, apesar das piadas todas, com uma extrema reverência. Assim. Eu tenho uma reverência muito grande ao trabalho de arte educador como um trabalho de artista também. Para mim não tem nenhuma diferença. Pelo menos dentro do que eu faço não tem nenhuma diferença, né? Sim, tem uma continuidade, né, entre o seu fazer e o seu processo pedagógico, né, como educador, né? Eu não sei se continuidade é a melhor palavra. Eu prefiro convergência, assim. Para mim são a mesma coisa, né? Eu não me coloco enquanto arte educador como uma extensão do artista, ou o artista como uma extensão do artista. Para mim é a mesma coisa, né? É horizontal essa relação. Quando eu chego no espaço para oficinar, eu não chego como arte educador, né? É uma visão bastante radical, eu sei, mas eu chego como um artista. Para mim, o que interessa em ser arte educador é ser artista, né?
arte, educador, para mim é um nome, né, formal, né, necessário, mas eu sempre que assumo um trabalho como arte educador, assumo antes como artista. Né? Você sabe que Como nessas educador. conceitualizações, Carlos, de arte educador, artista educador, artista orientador, oficineiro, professor, no projeto que eu trabalho atualmente, eles usam o termo artista educador. Esse termo, para mim, caiu bem para mim, assim, eu me senti bem com esse, porque eu acho que ele coloca nós que estamos nesse meio dentro disso que você está falando. Né? Quer dizer, eu sou um artista, ou seja, eu tenho um pensamento e uma produção e um modo de ver as coisas de um artista que também é um educador, né? Eu acho que esse conceito é interessante de se pensar. Pego muito nessa questão, Tadeu, não em detrimento, né, da parte educacional, né, da carreira, da profissão, assim. Mas eu penso o seguinte: não dá para você pegar um educador que não seja artista e designá-lo como arte educador, mas dá para você pegar qualquer artista e designá-lo como arte educador. Isso dá para fazer, porque eu acho que a arte, de maneira geral, quando você compartilha processo criativo, né? Quando você gesta processo criativo coletivo, ela sempre vai ser didática, né? Então, eu acho quase que uma redundância o termo arte educador, né? Porque se você é um artista que se dispõe a se encontrar com outros artistas, né? Todos ali vão ser educadores. Inevitavelmente, não tem como fazer de uma outra maneira. Se você não for artista, você não consegue fazer nada. Né? Você pode ser um puta educador, pedagogo, se você não for artista, você não faz arte e educação. Né? E é por isso que eu reivindico essa primazia de um termo. É uma questão semântica mesmo, né? Meio cabeçona. É por isso que eu reivindico a primazia de um termo sobre o outro. Eu acho que antes de qualquer coisa, né, nós somos artistas. E aí, a entre aspas, no educação que acontece ali, ela acontece por causa de, antes de mais nada, desse fato, né? Porque a gente é artista, a gente chega como artista para falar com as pessoas, né? E aí o processo foge da lógica, pelo menos, corrente do que seja a educação, né? Primeiro porque não é horizontal, perdão, não é vertical, né? É horizontal, né? Eu me abro completamente, eu falo isso direto, assim, que e apesar de parecer um chavão, e talvez ser um chavão mesmo, também não é uma experiência que eu trago na minha produção, né? Eu mais aprendo do que qualquer outra coisa, ano após ano, na arte e educação, né? É um processo de formação contínua para mim, ser arte educador. A Há cada quantos encontro, anos? eu tô a... Olha, é difícil essa conta. Eu acho que eu tô há 12, 13 anos, não sei. 15, Tempo, talvez. hein? Como arte Onde educador. você, onde você está atualmente como artista, educador, como artista? Onde você Legal, está atuando hoje? legal. Hoje não, né? 2020 foi um ano bem complexo, mas enfim, É, hoje, onde você está? o hoje na internet é um Hoje na advérbio de internet. tempo meio confuso, né? Exato. Meio A gente não demodê, sabe quando é que a assim. pessoa vai assistir esse vídeo, então hoje quando, né? Então eu vou dizer que hoje esse vídeo está sendo gravado no final de 2020, em meio a essa pandemia e tudo mais que acarreta e que vem junto com ela. Onde está Carlos André hoje? Legal, legal. Hoje é dia 28, né? 28 de dezembro de Hoje é 2020. 28. Para quem não não estiver vendo, né? Exatamente agora. Bom, eu atuo há 6 anos num programa de arte e educação de São Paulo chamado Vocacional, né? Que muita gente, né, considera como um modelo, né, de
de programa de arte e educação da América Latina, né? Tanto na dimensão, né? Porque tem muitos artistas orientadores, quanto na perspectiva didática, pedagógica do programa, né? Que muito diz respeito a essas coisas que eu falei anteriormente, né? No vocacional você não é contratado como educador, ou você é contratado como artista, né? Com a missão de se encontrar com outros artistas e juntos, né? Inventarem processos de produção coletiva, né? Isso é fantástico, né? E eles pagam a gente para fazer isso, a melhor parte. A melhor parte é que a gente recebe para fazer isso. Porque, meu, é tão maravilhoso que no Brasil, como não tem, você fica achando que é um trabalho voluntário, né? Uma pessoa que nunca ouviu falar de algo desse tipo acha que a gente é voluntário, que a gente vai, né, para lugares fazer isso porque, enfim, a gente é altruísta somente, né? Então, eu estou no vocacional há 6 anos, o que daria um capítulo à parte, né? Um outro encontro à parte para discutir o que foram esses 6 anos. E eu dou oficinas esporádicas, principalmente no ABC, o vocacional, acho que eu não falei, é um programa da Prefeitura de São Paulo, né? Eu atuo na cidade de São Paulo, em diferentes regiões, já fui para a Zona Leste, já fui para Norte, já fui para Sul, e a Sul é dividida. Quem é o público do programa vocacional com quem você lida? Ah, legal. O vocacional ele é um programa muito aberto, né? Ele é um programa que recebe público 100% espontâneo, né? Então eu lido lido é uma palavra horrível para se fazer, né? Eu troco, né? Eu experimento, né? Com pessoas das mais diversas possíveis a partir de 14 anos. O único critério do vocacional é que a pessoa que se disponha, né, ao encontro, à troca, tenha 14 anos. Daí por diante a gente não tem critério nenhum, né? Então eu já peguei todas as pessoas possíveis em 6 anos, né? Em todos os quesitos pensáveis, assim, de gênero. Eu acho que falei isso no começo, né? De classe social, de identidades múltiplas, de crença religiosa, de tudo, né? A vocacional é extraordinária. E acho legal falar, né, Carlos, que também essas pessoas se encontram muitas vezes ao mesmo tempo, né? Você tem uma turma de troca de experiências. É heterogênea, mais absolutamente. Diversa, né? Olha, eu já tive, por exemplo, uma turma, para citar uma dentre diversas outras possíveis, em que eu tinha uma adolescente de 15 anos, estudante, né, do ensino médio. Eu tinha uma jornalista aposentada de 65. Eu tinha um casal organizador de sarau, né, em torno dos 40 ali. Eu tinha uma amiga, né? Essas pessoas sempre viram amigas, na casa dos 25, 26, que era esquizofrênica. Uma outra senhorinha, em torno dos 50, 60 também, diagnosticada como, eu nem sei dizer, para mim, muito, muito gentilmente, assim, porque para mim é um termo muito elogioso, ela era psicodélica. Era uma senhorinha psicodélica. Isso é muito elogioso mesmo, de uma pessoa. Para mim, ela era psicodélica. Eu gostei, eu vou usar esse adjetivo para quando eu conhecer uma pessoa psicodélica. Uma estudante de teatro erudita da USP, um professor do Estado, isso assim, na mesma turma. Nossa. Né? Ao mesmo tempo. E era uma coisa incrível, era um negócio fantástico, né? E dava muito certo, e funcionava, né? Por conta disso, né? Volto a dizer, porque eu não estava ali como professor,
estava ali como educador diante de tantas pessoas maravilhosas, né? Eu estava ali como artista, né? Orquestrando, digamos assim, essa palavra também é meio pomposa, né? Carrega um tanto de carga erudita, da qual eu não gosto muito. Mas, enfim, eu estava ali, de alguma maneira, contornando, dando forma, porque já tinha, né? Essas pessoas todas eram extraordinárias. Essa é uma coisa, Tadeu, na qual eu aposto muito, né? Eu acho que isso também, de verdade, também vai parecer mais um clichêzão, né? Mais um chavão, mas eu acho de verdade que as pessoas, quando chegam num encontro como esse, quando se dispõem por conta própria, né, a saírem das suas casas e irem para o encontro de arte e educação, seja aí o teatro, a dança, né, para além do nosso métier específico, que é a literatura, essa pessoa já tem ali alguma coisa de extraordinário nela. Porque ela poderia estar fazendo qualquer coisa da sua vida, né? Qualquer outra coisa. E tem muita coisa para se fazer numa vida, né? Mas não, ela vai, às vezes debaixo de chuva, ela está lá toda segunda, terça, quarta, quinta-feira, né? Naquele horário marcado, aquele dia marcado, ela vai até lá para ter esse momento com você e com as outras pessoas do grupo, né? Para mim, ela já veio pronta. Não tem nada que eu possa ensinar, né? Eu não posso ter essa pretensão. O que eu posso fazer é trocar. E com muita honra, assim, dessa troca, né? E você, desculpa, você está no vocacional, Isso. e aí você falou que dá outras oficinas. Isso. Aí eu vivo como todo arte educador, né, de editais, vivo concorrendo a inúmeros editais, e sempre que algum aparece, eu vou oficinar. Já dei oficinas das mais diversas possíveis, né? Voltando à sua questão inicial, né, quem é o Carlos artista e arte educador em 2020, né? Essa pessoa que fica atrás de trabalho o tempo inteiro. Está sempre É, buscando trabalhos novos, né? Está sempre sei bem como escrevendo é. edital, tá? Mas eu tenho tido bastante sorte, eu tenho conseguido muito me manter ativo, né? O que na nossa, né, área de atuação assim é muitas vezes bastante difícil, né? Bastante Sim. incontornável até em algumas situações. Mas eu tenho conseguido me manter esses últimos 10 anos, pelo menos, sempre oficinando. Eu não me lembro de nenhum período nos últimos 10 anos em que eu não estava dando algum tipo de oficina. E aí, enfim, por editais do governo estadual, por editais de governos municipais, né? Eu já dei oficina em São Bernardo, em Diadema, em São Caetano, pelo Estado, em diferentes cidades, né? Mas com contratação estadual, pelo PROAC, né, principalmente, e as oficinas mais diversas possíveis. Eu acho que uma outra maneira de responder essa mesma questão é que eu sou uma pessoa disposta à aventura de continuar sendo, né, de continuar arte educando, aí, arte fazendo, né. Eu já dei oficina em fábrica. Me conta como é que foi essa história de você dar uma oficina de literatura numa fábrica. Essa história é fantástica. Uma das experiências determinantes, né, do meu pensamento a respeito de arte e educação, né? Eu tenho uma amiga muito querida chamada Lília Reis, né? Que é uma ativista em diferentes frentes, né? Dentre elas a cultura e a literatura, né? Mais especificamente. E a Lília escreveu e ganhou à época, isso em 2017, o único PROAC dado a projeto do ABC inteiro, né? E quando a gente fala de ABC, né, para quem não conhece, aí a gente está falando de 7 cidades diferentes, né? Além das cidades que o Tadeu já comentou no começo, a gente tem algumas outras, né, que compõem esse território, né, urbano.
E, para minha Desculpa, surpresa... desculpa só te dizer uma coisa, para quem também não sabe, o PROAC é uma série de editais da Secretaria de Legal. Cultura do Estado de São Paulo, né, que anualmente abre, então fiquem de olho, lá para agosto, geralmente, né, costuma abrir Uhum, esses editais. uhum. E aí a Lília, né, única vencedora do PROAC Literatura da ABC inteiro, em 2016, né, para a execução do projeto em 2017, tinha algumas propostas, né, para o projeto dela, que incluíam uma oficina, né, de criação literária com a produção de um livro ao final. E para essa etapa do projeto, ela me convidou. Para mim, até então, era mais uma oficina. Eu falei, vamos lá, vamos fazer. Então. Quando a gente fez uma primeira reunião, né, para discutir, né, a organização do que essa oficina seria, eu fiquei sabendo que era para dar uma oficina dentro, literalmente, dentro da fábrica, que era uma metalúrgica, né, até hoje, né, uma metalúrgica, aqui mesmo em Diadema, para 15 operários da linha de produção, mais especificamente da linha de montagem, né, que é aquela galera do chão de fábrica, que faz o serviço mais braçal possível, de ficar conectando uma peça na outra o dia inteiro, a vida inteira, né, das 7 da manhã às 5 da tarde, sem contar as horas extras que essas pessoas são obrigadas a fazer. E eu gosto muito de desafio, né? Acho que respondi isso na questão anterior, em uma das questões anteriores aí, né? O Carlos agora, o Carlos continua adorando ser desafiado, justamente por isso, né? Por ser poeta, né? A criação poética que me instiga é aquela que me desafia, e como arte educador também, arte educador, perdão, também, né? Os trabalhos que me instigam são esses trabalhos que me exigem algo que eu não saiba fazer ainda, né? Que eu vou ter que descobrir, né? No processo. Aliás, eu acho, voltando, né, ao tema geral aí da arte-educação, né? Uma das grandes maneiras de se definir o que talvez seja arte-educação, né? Aquilo que você não sabe direito o que é, né? É um tipo de trabalho que sempre vai te exigir uma disposição para surpresa, né? Uma disposição para o inusitado. Enfim, eu fiquei sabendo que era essa oficina, eu falei, nossa, agora é que eu faço mesmo, vamos lá. E fui fazer. Não fazia a mínima ideia do que poderia ser, porque nunca tinha sido contratado para um tipo de trabalho como esse, né? A minha primeira constatação, assim, né? Minha primeira impressão, talvez, foi a disponibilidade dessas pessoas, né? Porque eles, como eu disse, né, ficavam das 7 às 5 da tarde apertando parafuso, por assim dizer, né? Fazendo um trabalho absolutamente braçal, e como o Marx classicamente classificou, né, alienante ali, porque você não precisa de pensar, né, cara? Você fica o dia inteiro fazendo uma coisa mecânica. E o seu pensamento vai para onde, né? O que você faz com o seu pensamento à medida que você precisa de, de adequar o seu corpo, né, a uma atividade puramente mecânica o tempo inteiro, todos os dias, né, da sua vida. Enfim, a primeira coisa que me impressionou, né, foi a disponibilidade dessas pessoas, porque a oficina começava às 5h15 da tarde, né? Elas tinham 15 minutos para sair da linha de produção, ir para o vestiário e se arrumarem para a oficina. Todas chegavam assim, muito mais cheirosas, impecáveis que eu. Chegava todo destrambelhado, porque eu vinha de outro trabalho, suado do dia inteiro, descabelado, assim, o fio da rabiola. A galera tava assim, linda. Todas as meninas, os caras, assim, elegantes, assim. Era uma coisa que por si só já era emocionante de ver. Porque eram pessoas que nunca tinham tido nada parecido com isso,
e que de alguma maneira, isso é o mais instigante, entendeu? De alguma maneira tinham entendido que estar ali estudando literatura era importante, sabe? Eu fico até emocionado de lembrar assim. Como que essas Imagina, eu tenho gostado pessoas, de te cara, ouvir. como que essas pessoas sabiam que aquilo ali era importante, saca? Tipo, sair, tomar um banho, se arrumar, estarem ali, como se elas tivessem ido, sei lá, uma festa, assim, sabe? Todos os dias. Eu fiquei com elas 4 meses. Todos os encontros eram a mesma coisa, assim, todos lindos, assim. Tinha cara, meu, que passava o dia inteiro com um macacão sujo de graxa, que usava camisa, você via, assim, sabe? Para ir para oficina de poesia. É a coisa mais linda do mundo. Incrível. Lindo, lindo. E aí eu fiquei com eles esses 4 meses. Na verdade, a oficina tinha previsão de 3 meses. Quando estava no meio do segundo mês, eu cheguei para a Lília, né, que era a organizadora do projeto, falei, Lília, não vai rolar, mano, essa turma aqui precisa demais. Se tiver grana, eu fico um ano. Aí a Lília recalculou, não deu, né? O máximo que ela conseguiu me manter lá, como contratado, foram 4 meses, né? E eu fiquei esses 4 meses. Os encontros, eles tinham previsão de duração de 1h30, né? Eu chegava às 5h15, que era o tempo que eu conseguia organizar para sair de um trabalho correndo para o outro e tal. E deviam terminar, portanto, 5, 6, 6h45, né, da noite, né? Uma vez por Foi. semana. Era uma vez por Uma vez por semana? semana, uma vez por semana, sempre às 4. A gente chegou a sair da fábrica às 11 da noite, né? O... 11 da noite. Nossa. Lindo, lindo, lindo. E lidando com alta literatura, né? Ainda que esse termo seja um termo muito polêmico e não cabe aqui essa discussão, claro, a gente não estava ali lendo qualquer coisa. A gente lia Ferreira Goulart, Drummond, Manuel de Barros, Hilda Hilst, velho, sabe? Orides Fontella, um negócio assim, Uou! e a coisa acontecia, né? A coisa resultou, inclusive, no livro que a gente publicou e fez um pequeno rebu. Óbvio que, né, na cena local, né, não teve repercussão para além da cidade, mas saiu no jornal, teve imprensa no lançamento e tal. E essa experiência, e foi bacana você ter tido a sacada de me perguntar especificamente dela, né, porque é super inusitada dentro não só da Muito. minha trajetória, mas, né, da ideia de arte da educação, né? A gente pensa muito na arte da educação para jovem, né? Sim, Né, de alguma maneira vinculada ainda à ideia de escola, né? Enfim, foi exato. Ainda mais quando é literatura, que é completamente vinculada sim, à sim, escola a formal, né, escola, e tudo mais. exato, exato. Foi um processo que me ensinou uma série de coisas assim e me certificou de outro, né? Me certificou, por exemplo, da importância, volto a dizer, por mais que seja um tema que não se cabe discutir aqui agora e seja, eu sei, muito polêmico, a importância do que se considera alta literatura, do que se considera o cânone literário, né? Uhum. Porque existe, queiramos ou não, né, um distanciamento muito claro, assim, né, entre conhecimento acadêmico, conhecimento popular, né, no Uhum. país como um todo. E esses autores, que muitas vezes em si não tiveram nada de academicismo nenhum, né? Você pega Mário Quintana, assim, nunca foi mestrado, doutorado em coisa alguma, até onde eu saiba, pelo menos, ou um que eu tenho mais certeza disso, pelo menos, o Manuel de Barros, né? Foram cooptados pela academia como uma espécie de posse, né? Uhum. De uma suposta
intelectualidade representativa, né, do que seja a inteligência brasileira, e não é. As pessoas podem ler essas coisas, as pessoas leem essas coisas se tiverem a oportunidade, né? Essa oficina me ensinou muito que arte e educação tem a ver com oportunização, não sei se essa palavra, né, clara, soa, né, soa comum aos ouvidos aí, mas tem muito a ver com você oportunizar as pessoas a terem acesso a coisas que, na verdade, pertencem a elas, né? Um bem cultural, ele não pode ser restrito a determinada categoria de pessoas ou determinada instituição ou determinado pensamento, né, a respeito do que esse próprio bem seja. Um bem cultural é um bem cultural, é um bem da cultura, e a cultura ela não tem dono, é simples assim, sabe? Mas a gente não exercita essa lógica, a gente não exercita. Quando você vai para arte educação numa conjuntura dessa, por exemplo, e eu falo isso porque eu já vi isso acontecer muitas vezes, se leva coisas independente da linguagem, volto a dizer, né, teatro, literatura, dança, se levam referências, né, representações artísticas, né, símbolos, né, porque afinal de contas, né, toda a produção artística é uma produção simbólica, se leva símbolos de fácil assimilação, de circulação vulgar, assim, por medo, porque os arte-educadores têm medo, sabe? E é um medo que, de alguma maneira, não lhes pertence, é um medo imposto por um pensamento hegemônico de que existe essa divisão entre quem consegue ler e não consegue ler, né? Quem consegue interpretar e não consegue interpretar, isso não existe, né? Eu já tinha essa convicção antes. Esse trabalho na fábrica, assim, me garantiu, né? Me deu um certificado na alma, assim, de que é realmente assim que acontece, cara. Enfim, aí foi isso. A gente lançou o livro falando especificamente de literatura, né? Aqui a gente entra num campo mais técnico, mais teórico. A gente não escreveu mais um livrinho. A gente escreveu um livro de literatura. As pessoas saíram de lá escrevendo, assim, como muitos autores aí que eu vejo. Agora eu vou falar uma coisa muito, muito polêmica, mas muitos autores que eu vejo publicados e com mais de um livro, assim, que circulam na cena, não que não escrevam também, mas assim, escrevem pouco, né? O livro inteiro se mantém no nível de consciência, né? De consciência técnica incrível. Até porque eu fui muito chato assim, com eles. Posso falar só uma última coisa sobre Claro. essa experiência, só para ilustrar essa Claro. última fala? Tinha uma operária que nunca tinha feito nada, parecia. Ela tinha parado na 7ª série e tal. Era uma das mais aguerridas, né, nos encontros, assim. E ela levou um poema um dia que eu achei que estava como ideia, né, de poema muito bom, mas como resultado, assim, muito, 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 muito aquém do que ela poderia fazer. Eu falei, não, tenta de novo, aí dei umas dicas e tal, no próximo encontro você me traz. Aí no encontro seguinte ela chegou com um poema, né? Na hora das leituras compartilhadas, assim, do final, ela se tremendo para ler, assim, chegou na vez dela, leu, e eu, né, frio, assim, olha, ainda não é isso, eu acho que você não ouviu nada do que eu falei antes, ou sei lá, se confundiu e tal, você é bem melhor do que isso, eu tenho certeza que você faz melhor do que isso. Passou mais uma semana, essa menina veio de novo, a mesma coisa, mesmo assim, eu falei, não é isso que você pode fazer ainda. Lembra das coisas que a gente discutiu, conversou aqui, das coisas que você ouviu das outras pessoas.
Nesse terceiro encontro, ela fez isso, Tadeu. Ela falou assim, puta que eu pariu. Pegou o caderno e tacou no chão, assim, de raiva. Todo mundo ficou, tipo, me olhando. Nossa, o que será que... Né, para eles, ainda que eu não me colocasse nessa posição, eu era o professor, né? O que o professor vai fazer? Eu falei, é isso. Você vai pegar esse gesto, sabe isso que você acabou de fazer? Esse puta que eu pariu e tacar no chão, você vai escrever. Semana que vem você vai trazer isso escrito. É isso o que você sabe fazer, o que você é capaz de fazer, e que você vai apresentar pra gente na semana que vem. Meu, essa mina trouxe um texto, meu Deus do céu, cara. Era um texto falando sobre mãos, sobre as diversas possibilidades de se enxergar uma mão. Para ela, que é uma trabalhadora, né, que usa a mão como meio de... coisa mais linda do mundo. Lindo, lindo. E eu volto a dizer assim, um nível técnico mesmo, né, de um artesanato ali, né, uma engenharia da técnica literária, né, do cuidado com a palavra, incrível, incrível. Eu considero de verdade, para além, né, de ter sido numa oficina minha, assim, um dos grandes textos que eu já li na vida, né, em poesia, e foi uma operária nesse processo que construiu, né. Nossa, que incrível isso. Que experiência, cara. Eu fiquei, agora você falou da Operária também, e aí eu tive uma experiência, acho que foi ano passado, de arte e educação também, de literatura. Na verdade era de dramaturgia, né? Que é literatura, mas enfim. Mas era muito específico. E aí as pessoas que foram fazer a oficina, elas caíram de paraquedas, literalmente. Elas olharam os horários de várias oficinas que estavam acontecendo naquele espaço. Nesse horário eu posso fazer dramaturgia, mas, sei lá, 80% das pessoas que estavam ali não sabiam nem sequer o que significava dramaturgia. Bom, deu-se a oficina, quase 6 meses de oficina, e ao fim todos escreveram peças e tudo mais. E aí eu fiz uma autoavaliação, o que vocês acharam dos encontros, e aí uma coisa que eu achei muito, e para mim foi muito revelador assim, desse trabalho de artista educador, é que boa parte das pessoas disseram assim, nossa, eu adorei, eu não pretendo ser dramaturgo ou dramaturga profissional, mas eu faria outra oficina dessa. Digo isso porque, por exemplo, talvez essa operária não pense, nossa, agora eu quero escrever livros e me profissionalizar enquanto uma poeta. Talvez ela tenha outros desejos enquanto profissionalização, mas fico pensando o quanto isso foi necessário, sabe? O quanto foi potente para ela ter criado isso, ter passado por esse encontro, né? Que é o que você falou, que não tem a ver com a utilidade, né? Eu não fiz isso porque isso vai me servir para algo útil, prático, enfim. É as coisas que não vão para o currículo, né? Exato. Eu acho que lidar com arte e educação, partindo desse pressuposto, né, de que ao final das contas não vai servir dentro, né, do que seja a nossa estrutura socioeconômica para nada, é também ter esse cuidado de dividir impossibilidades com as pessoas, né? E dividir de alguma forma ausências, né? De dividir incertezas, né? Com as pessoas. Eu fiz um exercício nesse mesmo grupo da fábrica, que também foi muito, muito doido. Eu circulei com os operários, foi muito doido isso, muito maluco. Pela fábrica já desligada, né, já 100% no breu, só com iluminação de celular, aquele ambiente que eles vivenciam o tempo inteiro, né, em atividade, né, aquela coisa frenética, maluca de uma fábrica, de uma metalúrgica, né, essa coisa do metal, enfim. Eu circulei por eles por, acho que 10, 15 minutos, com esse comando: a gente vai andar pela fábrica, só liguem a lanterna de celular no máximo para não tropeçar, mas vocês conhecem a minha fábrica, não vão, né? E as fábricas têm os caminhos, né, da segurança do trabalho ali também, para as pessoas não caírem, tão bem identificados.
a gente só vai poder falar palavras. Mas assim, você não vai falar palavra para ninguém, você vai falar a palavra para você mesmo, né? E vamos ver quais palavras são essas que aparecem. Tadeu, foi muito doido, cara. A gente saiu, né? A oficina era no espaço de conveniência da fábrica na parte de cima da estrutura predial, né? A gente desceu e adentrou a fábrica no escuro. No silêncio. Silêncio, silêncio. Apareceu a primeira palavra, cara. Sei lá, foi ferro. Pronto. Foram 10 minutos de transe coletivo, assim. As palavras mais absurdas imagináveis. Assim. Começaram a Chegou disparar as palavras. a morte, dor, traição. Meu, foi muito doido. Muito, muito, muito Nossa. maluco. A gente foi até toda a estrutura da fábrica. Né? Não era uma fábrica, claro, em grande porte, mas não era de pequeno também. Era uma fábrica de médio porte. Assim. Tanto é que demorou 10 minutos, né? Todo o trajeto até voltar para a sala de novo. Assim. Eu acho que, de alguma maneira, a experiência dessa operária que você tanto relevou aí, né, e esse pensamento a respeito do que essa experiência tenha sido, se ilustra muito nesse experimento. Assim. Para que serviu, cara? Se pegar 15 operários, revisitar o espaço de trabalho cotidiano deles, num processo imersivo de literatura, no escuro, com todas as máquinas paradas e só falando. Fica parecendo uma coisa de maluco, sem pé e nem cabeça, né? Mas eu acho que voltando à sua colocação, serve exatamente para isso, assim, que as pessoas se conscientizem de alguma maneira, né, de que elas podem ser mais do que elas talvez tenham sido obrigadas a acreditarem que elas sejam, né? Isso, essas pessoas jamais, talvez, teriam imaginado que elas poderiam criar o que quer que fosse, palavras, né, como foi o exercício, com autonomia, né, dentro daquele espaço e a partir dali para o mundo, né? No vocacional, a gente tem como um dos preceitos filosóficos, né, que regem o programa, essa ideia de autonomização, digamos assim, né, dos artistas, né, participantes, né, que no programa a gente chama de artista vocacionado, né. A gente tem essa intenção, digamos assim, de que o máximo que a gente pode conseguir não é que as pessoas justamente se tornem escritoras, bailarinas, atores, tal, mas que elas ganhem consciência de si, né? E que elas passem a poder criar, né, as próprias narrativas, né? Eu acho que esse é um dos grandes lances quando se pensa arte e educação, né? Como que você pode investir o outro dessa autoridade, né? Como que você pode dizer para o outro assim, olha, eu sei que é difícil, eu sei que é uma barra pesada, é muito mais fácil não saber disso, mas assim, você é você. Você é uma pessoa e você pode dar conta disso, cara. Você não precisa ser o seu trabalho está dizendo que você é, sua família está dizendo que você é, né? Seus relacionamentos afetivos estão dizendo que você é um ser, né? E é possível lidar com isso, né? O que é uma responsabilidade imensa para o arte educador, né? Oh, Dá nossa, isso né? sim. Dá isso de entrega, né? Para uma outra pessoa, assim. Essas pessoas geralmente não sabem disso, não sabem que elas são, né? Que elas existem, né? Que elas podem pensar sozinhas e fazer as coisas sozinhas. E volto a dizer, né? Criarem as próprias narrativas. Não faz a mínima ideia assim, de que isso é possível. Uns meses atrás eu li um livro de entrevista
da Hilda Hilst. E aí já nas últimas entrevistas dela, ela coloca uma coisa que acho que tem a ver com isso que você falou, que é você enquanto artista, e é uma pergunta dela se fazendo, enquanto pergunta, ela fala assim, com que direito eu jogo o meu leitor, ou a pessoa com quem eu estou dialogando, na incerteza? Com que direito eu faço isso? A incerteza era minha, por que a pessoa estava na vida dela de boa, eu vou lá e jogo ela na incerteza? Uhum. E aí, pensando, também, quanto artista educador, é a nossa pergunta também, né? Que é isso, né? Eu joguei ela na incerteza, mas, nossa, ao mesmo tempo, como também estar junto, né? No momento em que ela joga o caderno no chão, você não larga ela na incerteza, né? Você falou, agora Exato, pega exato. isso, você não largou ela lá no... Você não jogou ela no buraco, né? Da incerteza, né? Você propiciou uma experiência de incerteza, mas para gerar algo ali, né? Isso é muito potente, é muito forte, né? Mesmo. E a experiência que você acabou de narrar. No caso, eu estou vendo lá atrás de você, que é o livro da Betty Bright, Alvim, e você já me disse, numa conversa, de que ela é uma das pessoas que te formou, né? Inclusive, não só como poeta, mas como um artista educador de literatura, né? Quem são Legal, essas legal. pessoas? Não sei se você tem... Você já disse isso assim, eu achei muito interessante como você coloca que as pessoas que te formaram não são necessariamente educadores no sentido formal, do que a gente poderia dizer essa palavra, né? Você foi formado também por tudo aquilo que você leu, pelas pessoas que você encontrou. Mas pensando assim muito nesse campo do pedagógico, quem você diria que são as pessoas que te formam, ainda te formam, né? Em eterna formação, né? Legal. Como um educador. Legal. Só voltando a Hilda Richard, porque eu ouvindo você falar, eu tenho esse livro, tem um tempão, assim, e eu não consegui ler ainda. Mas a Hilda fala uma coisa que tem a ver com essa conversa toda, que é tu não te moves de ti, né? Ela joga, ela falou isso, mas ela joga a gente na incerteza o tempo todo. O tempo todo. Não, ela sabe que ela faz isso, né? Eu acho que ela só... ela sabe que ela faz isso. E ao mesmo tempo ela tem essa afirmação peremptória, né? Que tu não te moves de ti, né? Você pode tentar se enganar de todas as formas, mas em algum momento você vai saber que você existe, né? Que você é você mesmo. Eu acho que a arte-educação acelera esse processo de reconhecimento, né? De alguma maneira. Depois, né? Desse primeiro contato com a alta literatura, eu dei a sorte, na verdade, de ter passado a adolescência, né, e o começo da vida adulta num momento muito específico, né, das políticas públicas para a cultura da cidade de Diadema, né? Eu peguei um processo no auge de valorização, né, da cultura como meio de promoção social mesmo, né? Até então inédito, não só na cidade aqui, mas de certa maneira no país, né? Ao ponto do que aconteceu aqui em Diadema nessa época ter virado tese de mestrado, de doutorado e ter sido exportado, né, para fóruns internacionais e outras experiências próximas aí país afora. Nesse período a gente teve a implementação simultânea de um centro cultural por bairro na cidade, né? E é uma cidade relativamente pequena, né? Apesar de ser a cidade com a maior densidade demográfica do país há décadas, geograficamente é uma cidade muito pequena, né? É muito menor do que as cidades vizinhas todas, né? Muito menor do que São Paulo, que São Bernardo, do que Santo André, que são as cidades que fazem divisa, né? E eu mergulhei, né, nessa oferta extraordinária, né? Eu fiz muitas oficinas, mas oficinas em linguagens diferentes, né,
da literária, né? Eu fiz oficina de teatro, muitas vezes, de diferentes oficinas de teatro, oficinas de vídeo, diferentes oficinas de vídeo, oficinas de música, e assim eu vivia em centro cultural, né? Uhum. E era tão habitué desses espaços que eu conhecia os funcionários pelo nome já, chegava, as pessoas me serviam um cafezinho, assim, né? Não só eu, mas vários dos amigos da minha geração que se profissionalizaram como artistas, né? Vieram dessa, sei lá, essa maravilha que foi ter, né, uma sucessão de governos que fizeram o que deveriam fazer todos os governos absolutamente, né? Considerar a cultura como parte, né, de uma política integral, né? Uma política que pense o sujeito em todas as suas necessidades, né? E aí uma das últimas oficinas desse ciclo, né? Porque depois esse ciclo também se fechou, né? A gestão da cidade mudou e, enfim, os centros culturais viraram posto de saúde, enfim, e outras prestações de serviço não desimportantes, mas que ocuparam, né, Uhum. essa outra, né, necessidade, que é a necessidade de cultura, enfim. Mas a última das oficinas que eu fiz desse ciclo foi com a Beth Bright, não à toa, que bom que você percebeu, eu pus ela aqui, né, para me acompanhar nesse encontro. Foi com a Beth Bright, foi a minha primeira oficina literária, né? Uma oficina definitiva, porque ela me permitiu me identificar como autor, né? Como escritor, como fazedor de literatura, e ela me deu parâmetros do que seria, né? Do que viria a ser muito tempo depois, uma possível atuação como arte educador literário, né? Enfim, a Beth é uma poeta importante do circuito paulista e que, além de trabalhar aqui em Diadema, oficinou em outras cidades com a mesma marca, assim, né, de revolução cultural, né, por onde ela passou. Ela fez isso em São José, fez isso em Santo André, na Casa da Palavra, né? Ela foi gestora da Casa da Palavra durante muito tempo. Para quem não conhece, a Casa da Palavra, né, é um centro de referência em estudos literários do ABC, né, que fica em Santo André. E ela terminou a carreira dela como programadora cultural do Sesc, né? Ela passou por alguns Sescs diferentes. Quando a gente fala em arte e educação literária, a gente tem uma questão aí que é super importante de comentar aqui. A gente não tem uma metodologia disponível em lugar algum. Não existe Uhum. como tem, por exemplo, Uhum. né, quando você vai ser arte educador de teatro. Todo mundo lê a Viola Spolin, né, e lê o Teatro do Oprimido, né, e todos os outros livros teóricos do Augusto Boal. Quando você vai para a dança, também tem a sua literatura específica para arte educador, né? Em literatura, se tem, eu não conheço, mas eu nunca ouvi falar disso, não existe Também não. método, né, de arte educação. Não existe nada que forme, né, o arte educador literário, né? Nem nos cursos superiores, nas pós-graduações, isso não tem. Não se tem método, não se tem livro, não se tem nada. Ao ponto de uns amigos, dois amigos, me convidarem para escrever um livro de arte e educação literária, né? Recentemente falei, não, eu não vou entregar o ouro assim. É o que me permite conseguir alguns trabalhos ainda é a exclusividade do que eu faço, né? Porque não tem, cara, não tem, né? Então, enfim, a minha formação como arte educador de literatura, ela se deu muito pela minha experiência enquanto aluno, né, enquanto educando, como
quer que se chame, né? Participando de diversas outras oficinas, dentro e fora da literatura, né? E eu fui adaptando procedimentos, métodos que eu peguei da dança, do teatro já, que em literatura eu nunca encontrei nada que me dissesse como proceder, para a literatura. E a Beth teve essa importância crucial de me apontar que dentro do espectro, né, todo da arte e educação existe um espaçozinho ali, por menor que seja, né, para os arte educadores de literatura, né, apesar de serem, pelas minhas contas, acho que 5. Tem eu, acho, você e mais umas 5 pessoas. Em São Paulo, pelo menos, tem 5, né, que se mantém e é um fazendo isso. espaço enorme para investigação, hein, Carlos? Porque agora, pensando o que você falando, a gente está falando, vou dar uma oficina de literatura, só dentro do que eu posso entender por uma expressão literária, eu já tenho uma imensidão, uma gama imensa de possibilidades. Né? Exato. Então eu posso dar uma oficina de poesia, mas aí dentro da oficina de poesia tem milhões de possibilidades, e dentro da prosa outras, dentro da dramaturgia por aí vai, e dos híbridos e tudo mais, né? Eu acho que é um excelente campo de pesquisa, pensar... Sim, isso que você está falando é crucial também para um pensamento que eu vejo, pelo menos, como coerente, né, em arte e educação, e mais especificamente, de novo, né, em arte e educação literária, né, como a oferta de trabalho é muito, muito escassa, né, e de certa maneira também em relação a outras, né, a demanda de público por literatura é muito menor, né, do que as demais, a gente tem que dar conta de ser diferentes arte educadores, né, ao mesmo tempo, porque você nunca sabe o que chega e não dá para você negar, né, demanda, não dá para você adequar a demanda aos seus próprios interesses de pesquisa, né? Eu tenho muito esse cuidado, assim, né? E volto a usar essa palavra de novo também, essa responsabilidade, né, com quem procura uma oficina minha. Se o cara é da prosa, beleza, a gente vai tratar de prosa. Se o cara é da poesia, mas é do haikai, a gente vai falar de haikai. Se o cara é da poesia, mas é um sonetista, a gente vai falar do soneto. Se o cara é dramaturgo, o grande barato é que geralmente essas coisas não vêm assim divididas, né? Elas vêm todas juntas, né? É isso que eu ia perguntar, né? Porque você tem que lidar no mesmo encontro com pessoas que querem coisas... e aí você precisa de lidar com tudo ao mesmo tempo agora. Para isso, assim, eu tenho eu pensei já seriamente nisso, né? Mesmo antes do convite dos meus amigos, em criar um documento, ainda que só para mim, assim, com todos os procedimentos que eu já usei na vida, todas as metodologias, os pensamentos, os acasos, né, as anedotas a respeito, né, da minha experiência como arte educador literário, mas eu nunca tive condição por diversas razões de efetivar essa vontade, né, de transformar isso num texto fechado e tal. Mas, de qualquer maneira, eu sinto que essa diversidade contínua, né, de alguma maneira foi fazendo com que o meu saber enquanto arte educador ele não se estagnasse, né? E mesmo que essas coisas estejam pulverizadas do meu cérebro em algum lugar, sempre funciona, sempre de acordo com o que o encontro pede, eu resgato lá do fundo uma coisa que eu já provei, que eu já experienciei, e mais do que isso, era nesse ponto que eu queria chegar. É um tipo de trabalho que me permite invenção o tempo todo, né? Eu crio procedimentos, às vezes, de um segundo para o outro, assim. Acontece uma demanda na oficina que, assim, é absolutamente nova, nunca passei por aquilo antes, e eu sei que transformar aquilo num procedimento vai ter uma função
didática, muito mais efetiva do que ficar falando, do que ficar, né? Já falo pra caramba, né? E às vezes vem um procedimento assim, não. É por isso que eu comentei naquele outro momento lá que, para mim, ser arte educador, antes de mais nada, é ser artista. Fazer arte de alguma maneira, fazer algo que se você não fizesse, de alguma maneira não existiria. Poderia existir, mas não pelo seu intermédio, né? Carlos, você me deu muitos exemplos assim dessa relação como artista e como educador, que transformaram o seu fazer artístico, né? Desde essa sua trajetória, seja desde quando você era um estudante, da sua experiência lá com a professora Beth, com a história da redação, na sua experiência como educador, mesmo como poeta, como escritor, você conseguiria assim destacar um processo artístico que te marcou profundamente, que foi uma guinada na sua vida? E aí, sendo um processo artístico não necessariamente pedagógico, é um processo criativo, por exemplo. Você consegue Muitos. falar, nossa, Nossa. esse foi... Literatura, sem dúvida, foi ter lançado o livro agora, né? Depois de muito brigar comigo mesmo, né? Eu tenho uma autoexigência absurda, demais da conta, com tudo que eu faço, mas especificamente com literatura, a um ponto quase patológico, né? Eu não consigo publicizar nada que eu não tenha certeza que dialogue com os meus mestres, né? Com o que eu penso ser algo minimamente, né, participante da tradição literária, né, a qual eu cultuo, sigo e tal. Por mais idiota que isso seja, vários amigos me falaram isso por 10 anos até que eu finalmente publicasse, né? Acontece, enfim, é uma coisa que tá para além do meu querer, talvez, assim. Eu sou muito autoexigente. E agora saiu, né? Saiu esse ano. Acho que talvez tenha sido de tudo, né? O que eu experienciei com literatura, uma culminância, né? Porque, na verdade, o livro é isso, né? Ele é resultado de toda essa carreira de arte e educação, toda essa carreira como pesquisador, como youtuber, né? Aliás, a gente falou que ia falar do canal e não falou, né? Ah, Acabei é de me lembrar. verdade. Acabei de me lembrar. Eu tenho um canal, enfim, no YouTube chamado Chloe, junto com outro poeta, o Marcelo Torres, em que a gente entrevista poetas brasileiros contemporâneos e tenta traçar aí utopicamente um painel do que seja a poesia produzida no Brasil atualmente, né? Que é muito difícil de fazer porque tem muita gente publicando e o canal não dá conta, né? De toda essa demanda editorial. Mas novamente, eu já disse no começo e digo agora, eu recomendo, é um canal muito inventivo o modo como vocês criaram para realizar essas apresentações barra entrevistas. E para quem Se não fosse quiser... Pode falar? se não fosse a publicação do livro, eu talvez dissesse que em literatura, né, a maior realização, digamos assim, né, nesses termos, em literatura teria sido o canal, porque o canal me permitiu fazer uma coisa que eu sempre quis, que foi e tem sido e será, né, compartilhar a minha pesquisa íntima, pessoal, né, os poetas que a gente entrevista no canal, nessa primeira temporada, né, em 7 meses a gente fez 30 entrevistas, são poetas que eu gosto, são poetas que eu respeito, que eu leio, né? Não são poetas que eu fiz porque são poetas que iam dar visualização pro canal, né? São poéticas nas quais eu acredito, né? E eu sempre quis fazer isso, né? Eu sempre quis de alguma maneira, né, fazer com que essas coisas das quais eu gosto, respeito e acho que merecem maior visibilidade chegassem a mais pessoas, né? Eu fiz isso durante muito tempo produzindo fanzine, né? Sou fanzineiro também.
Mas uma coisa é você produzir fanzine com uma tiragem, quando muito, que chega a 800 exemplares e se circula, né, no seu território geográfico. Outra coisa é você colocar no YouTube, né, que aí você tem o mundo inteiro. Assim, a gente já teve 10 mil visualizações, né? Assim, não dá para saber quem viu mais, né? Já virou uma coisa assim... E que de alguma maneira também é parte desse seu trabalho de artista educador, né? Essa partilha também desses poetas e tudo mais, né? E quem quiser o seu livro, como é que faz? Ah, sim, legal. O livro ele saiu por uma editora chamada Córrego. É uma editora pela qual eu tenho muito respeito, porque publica já há algum tempo autores que para mim são muito caros e que estavam esquecidos, né, do circuito editorial corrente, né? A Córrego resgatou muitos desses autores, né? Inclusive a Beth Bright, né? Esse livro que está aqui da Beth é um livro da Córrego. Então tá vendo pelo site da Córrego. É só colocar editora Córrego aí no Google, tá super barato e tem frete grátis, tá? Beleza. E é um livro o meu tá bom, para chegar acho, aí já, hein? Carlos, muito, muito obrigado pela conversa. Você sabe que eu ficaria aqui horas conversando contigo. Se fosse presencialmente, melhor ainda, né? Se não fosse o contexto da pandemia. Cara, valeu mesmo. Uma ótima conversa. Acho que é sempre bom trocar essas experiências. No caso, falar contigo, eu que também sou um artista educador também da palavra, né? Poder ouvir outro artista educador da literatura também contar suas experiências, para mim é muito rico. Espero que seja muito rico também para quem assistir, mesmo para quem não seja especificamente da área de literatura, mas para quem é interessado pela arte e educação e tudo mais. Espero que seja muito proveitosa a conversa. E muito obrigado. E valeu. Valeu, cara. Prazerzão aí. Quero ver os outros também, porque eu acho que quando a gente está falando de arte e educação, né, mais importante do que pensar, né, as linguagens em si, é pensar a importância, né, desse movimento dentro do nosso contexto, né, que é um contexto completamente absurdo, né, em que eu pessoalmente realmente não vejo algo melhor a se fazer do que a arte, né, do que cultura, né, e a arte e educação aí ela entra como veículo crucial, né, crucial, assim, e falar sobre arte e educação, discutir arte e educação, né, fazer com que as pessoas saibam que isso existe, né, que nós não somos alienígenas de outro planeta, né, e que realizamos isso só em Urano, né? Não, isso está aqui, está no Brasil, está em São Paulo, acontece, né? É fundamental, fundamental. Então, fico muito, muito lisonjeado pelo convite, né? Meu, muito, eu não sei se essa palavra existe, aprazentado. Como que é quando você sente prazer? Quando você já sentiu o prazer? Eu sempre costumo dizer que se não existia até você falar, agora existe. Ah, então tá. Então fico muito aprazentado. Apresentável. Apresentável, passar essas horas aí. Valeu, Tchau, Tadeu. Carlos. Abraço para a companhia aí. Abraço. Todo mundo.